Esse é o jogo Sala de Aula. Esse é um excelente material onde nós trabalhamos comportamento, aquele comportamento que mais a gente deseja que os alunos tenham. Então, ele contém um tabuleiro, contém um bloquinho de anotações, esse bloco é excelente, onde o professor pode fazer o seu relatório fechando o bimestre ou trimestral, dependendo do programa da escola, onde ele vai estar avaliando o comportamento do aluno, o que esse aluno tem que ser evoluído em sala de aula. Então, cada vez que for trabalhado esse jogo, o professor anota. Tá? Então, ele tem aqui o nome do aluno, né, a semana que foi trabalhada e segunda a sexta. E tem os comportamentos, diga obrigado, seja otimista, não critique os outros, ignore isso, respeite as regras, diga por favor. Fale com um adulto, fique quieto, levante sua mão, espere a sua vez. Então, o professor pode estar estimulando cada vez mais. Vem as regrinhas. Vem o bloquinho de anotação. Cada aluno ou cada grupo, dependendo como o professor for trabalhar, dependendo da quantidade de alunos que tiver em sala nesse dia, pode colocar ou para o grupo ou para cada aluno. Então, cada um vai receber uma fichinha dessa, tem um carimbo, onde ele vai receber uma pontuação, cada resposta adequada dele, o dado, os pininhos, são 4 cores, pode então trabalhar por grupos, né? Essas cartas, sala de aula, essas cartas são as respostas que a gente pede para que o aluno, quando tiver a resposta, ele levante, né? Então assim, diga obrigada, essas seriam as respostas que o professor vai querer. Essas são as fichinhas. Então, essas fichas podem ficar aqui em cima, que são os cartões. E essa seria distribuída tanto para cada aluno ou para grupos. Então, vamos supor, deixa eu mostrar o tabuleiro. O tabuleiro, ele tem as corujinhas, início, e tem algumas perguntas. Então, quando cair na coruja, ele vai dar respostas. Quando cair aqui, ele vai fazer o que estiver pedindo. Então, vamos pôr, por exemplo, 3. Vou fazer de conta que estamos divididos em grupo. Então, o grupo vermelho vai andar 1, 2, 3. Então, o professor ou o mediador do jogo vai pegar uma carta. Carta 1. Então, o que você faz quando o professor está explicando? Item A. Atira uma bolinha de papel. B. Conversa com o amigo de trás. C. Ouve com atenção. Então, qual que seria a resposta adequada? Ouça com atenção. Então, o aluno, ele tem que ter a resposta aqui. Então, vamos supor que ele tenha aqui. Aí, quando o professor perguntar qual que é a resposta correta, ele levanta essa cartinha. Ouça com atenção. Então, é importante, quando o mediador estiver lendo, que ele tampe, né? Para que o aluno não veja a resposta. Quando o aluno cai, vamos supor, em uma casinha que não tenha coruja. Então, você importunou outro estudante, volte 2 casas. Então, vamos supor que ele estivesse aqui, ele vai voltar 2 casas e, novamente, pega uma outra cartinha, vamos supor, carta 2, né? O que você faz se o professor sai da sala de aula por 1 minuto? Joga seus livros para o alto, fica quieto, escreva na lousa. Então, vamos ler. Qual que seria? A resposta? Fica quieto. Então, esse grupo também teria que ter a resposta, a cartinha fique quieto. Então, o aluno teria que mostrar a cartinha fique quieto. Quando o professor estiver trabalhando em grupo, né, ou um momento que não vai dar tempo de fazer a quantidade de horas necessária que vocês vão estar estimulando para trabalhar em sala de aula, pode simplesmente dividir a sala, fazer um debate, fazer um trabalho, levar um questionamento para casa. Por quê? Esse jogo, ele é totalmente comportamental. Ele vai trabalhar com as crianças para que eles ouçam. Se a gente pegar só as cartas de resposta, já dá para fazer um trabalho bem legal na escola.
né? Estude mais, ouça com atenção, diga obrigado, seja otimista, fale com o adulto, levante a sua mão, né? Espere sua vez. Então são comportamentos que as crianças no dia a dia, eles têm que fazer esse treino para que lá na frente eles já cresçam na pré-adolescência sabendo, opa, professor, espera a sua vez, né? Veja um adulto, por favor, obrigada, dá licença, como que eu tenho que estar agindo? Ou em alguns momentos o professor pode distribuir as perguntas para o grupo e cada grupo vai dar a sua resposta. Cada grupo tendo a resposta coerente, o professor achou que foi legal, o aluno colocou, ele se expôs, então ele tem uma pontuação, tá? Então vamos ver uma outra questão. O que você faz quando o diretor da escola quer dar um comunicado a todos? Corre em volta do pátio, ouve com atenção ou fica conversando, né? Então a resposta, ouça com atenção. Então nesse momento, todos vão ser envolvidos, porque é um jogo onde o professor ele vai estar estimulando cada vez mais esse aluno a entender esses atos, esses pequenos atos que vão levar ele adiante, né? Hoje nós pensamos nessa prevenção, nós pensamos hoje no início de uma vida de uma criança, para que na fase adulta ele não tenha problemas, que ele saiba ouvir o outro, que ele saiba prestar atenção, que ele saiba se colocar na posição do outro, que ele se veja na posição mesmo da empatia. O que eu faria nesse momento? Como que eu tenho que agir? Né? E não simplesmente ir atropelando e não ter nenhuma atitude. Então, as cartas são bem envolvidas, por exemplo. O que você faria se alguém te chamasse de bebezinho? Né? Como que você vai agir? Às vezes é um ato tão carinhoso que você tem em casa, mas na escola como que você age? Então, vamos ver. Ficaria como está, pois não se sente mal com isso? B. Bateria na pessoa? Ou C. Ofenderia e diria que é uma mentira, que a pessoa está mentindo. Então assim, eu tenho que me sentir cada vez melhor, ser otimista. Eu não sou assim, eu não sou um bebê. Por que eu tenho que ter um ato negativo? Por que eu vou brigar com alguém? Então é um momento onde nós fazemos essa reflexão. Os professores, né, ou o mediador vai poder estar utilizando o bloco, vai anotando cada vez a evolução da criança. Quando chegar no fechamento do trimestre, ele já tem um conteúdo comportamental, se essa criança evoluiu, como que ele está, ele conseguiu prestar atenção, ele tem melhorado, ele piorou, como que ele está? Né? Facilita muito a questão do relatório falando de comportamento. Então é um jogo onde nós podemos estar trabalhando, às vezes só com as frases que estão no tabuleiro, por exemplo. Você entregou o seu trabalho a tempo, avance 2 casas. Então nós temos que valorizar também quem faz as atividades, entregou em dia, tem compromisso. A escola, as atividades é compromisso. Essa criança tem cumprido? Opa, ele avançou 2 casas. Então, ele avança 2 casas, ele ganha também um ponto positivo para ele, porque ele conseguiu, ele evoluiu. E isso a gente vai trabalhar também. É legal quando a gente entrega, quando o professor pediu, como que eu faço? Eu preciso fazer meu trabalho ou não? Eu faço minha lição de casa ou não? Quem está fazendo a lição de casa? Sou eu ou é alguém da minha casa? Como que eu estou lidando com isso? Como que eu faço? Então, esse momento a gente faz esse trabalho, esse debate. Também posso levar para a sala do 4º ano, vamos supor que esse seja o 4º ano A, 4º ano B, então eu posso levar para eles, vamos debater sobre isso, o que vocês têm feito, quem faz a lição de casa em dia, quem entrega o trabalho em dia, e a gente fazer esse trabalho com a escola, né? Envolvendo todos os alunos do ensino fundamental. Esse é o nosso jogo Sala de Aula.